Quando o boato começou a circular nos grupos de WhatsApp da torcida tricolor, muita gente achou que era mais uma invenção de fim de noite, daquelas que nascem em mesa de bar e morrem em meia hora. Mas, aos poucos, o nome de Ryan, o grande destaque do último Brasileirão, foi ganhando força nas conversas, nos programas esportivos e nas mesas redondas virtuais, até se tornar o assunto principal entre nós, São Paulinos. E se o craque realmente estiver a caminho do Morumbi para vestir a camisa do São Paulo? Para quem acompanha o campeonato de perto, não há dúvida de que Ryan foi um dos grandes protagonistas da temporada. Jogador intenso, decisivo, dono de arrancadas que desmontam defesas e de finalizações precisas, ele virou sinônimo de perigo para qualquer adversário. E é justamente esse tipo de jogador que a torcida do São Paulo está esperando há muito tempo, alguém que muda o rumo de um jogo em um lance, alguém capaz de devolver o medo ao rival só de aparecer na súmula. O rumor de que Ryan pode jogar no São Paulo ganhou contornos ainda mais fortes quando começaram a surgir comentários de que o staff do jogador vê com bons olhos a ideia de atuar em um clube de massa, com camisa pesada, estádio lotado e pressão diária. E quando a gente fala disso no Brasil, é impossível não pensar no Morumbi pulsando, com a torcida empurrando do primeiro ao último minuto e transformando qualquer partida comum em grande evento. Entre nós, torcedores, a imaginação corre solta. A cena se repete na cabeça. O time entrando em campo, o som da arquibancada rugindo, e Ryan, com a camisa tricolor no peito, pisando no gramado do Morumbi pronto para decidir. Não é só sobre futebol, é sobre identidade, sobre sentir que o São Paulo volta a brigar pelos principais nomes do cenário nacional e se recoloca como protagonista nas negociações de mercado. Nos bastidores, a especulação é de que o São Paulo monitora a situação do jogador já há algum tempo, estudando valores, condições de contrato, tempo de vínculo e possíveis parceiros comerciais para viabilizar um investimento desse porte. Ninguém fala abertamente, ninguém crava nada, mas as mensagens indiretas, as respostas cheias de mistério e os sorrisos de canto de boca nas entrevistas alimentam o sonho do torcedor, que enxerga nessas entrelinhas um sim prestes a ser anunciado. O perfil de Ryan parece encaixar como uma luva naquilo que o São Paulo vem tentando construir nos últimos anos. Um time mais agressivo, mais intenso, com transições rápidas e jogadores que consigam decidir em jogos grandes. Em um futebol cada vez mais físico e veloz, ter um atleta que combina explosão, técnica e frieza na frente do gol é praticamente um luxo, e é justamente esse tipo de luxo que a torcida do tricolor sente que merece voltar a ter. Como torcedor, a gente sabe que nem todo boato vira realidade, mas também aprende a perceber quando um rumor é só barulho e quando tem fumaça de verdade. No caso de Ryan, a sensação é de que algo se move nos bastidores. Não estamos falando apenas de um nome jogado ao vento, e sim de um jogador que se encaixa no momento do clube, no desejo da torcida e na estratégia esportiva de quem planeja o futuro do São Paulo. É impossível não imaginar Ryan sendo abastecido por um meio-campo criativo, recebendo bolas em profundidade, atacando espaço às costas da zaga adversária e levando o Morumbi à loucura a cada arrancada. O São Paulo, que sempre teve tradição de revelar e lapidar talentos ofensivos, vê no possível negócio uma chance de unir um destaque já consolidado no Brasileirão com um ambiente que historicamente potencializa grandes jogadores. A cada dia que passa, a torcida fica mais atenta a qualquer sinal. Qualquer curtida em rede social vira pista, qualquer postagem enigmática é interpretada como indício, qualquer viagem do empresário é vista como movimento no tabuleiro. É o coração de torcedor se agarrando a cada detalhe, tentando montar um quebra-cabeça que talvez só faça sentido mesmo quando, e se, a tão sonhada foto com a camisa tricolor for publicada. Outra coisa que chama atenção é o momento em que esse rumor aparece. O São Paulo vive uma fase de reconstrução esportiva e institucional, tentando alinhar contas, melhorar a gestão e, ao mesmo tempo, manter o time competitivo dentro de campo. A ideia de trazer um jogador do quilate de Ryan soa quase como uma declaração de intenções. O clube não quer apenas participar dos campeonatos, quer brigar por títulos e respeitar a grandeza de sua história. Nos bares próximos ao Morumbi, o assunto domina as conversas. Tem torcedor que já fala de Ryan como se fosse velho conhecido, lembrando lances, dribles, gols e partidas marcantes no Brasileirão. Outros mais cautelosos preferem esperar algo oficial, mas mesmo esses, no fundo, permitem que a imaginação ganhe terreno. É difícil para qualquer São Paulino não se empolgar com a possibilidade de ver um dos melhores jogadores do campeonato vestindo a nossa camisa. Do ponto de vista tático, a chegada de Ryan abriria um leque enorme de possibilidades para o treinador. Ele poderia atuar pelos lados, infiltrando em diagonal, ou mais centralizado, explorando a área, aproveitando sua presença física e poder de finalização. A simples chance de tê-lo em campo obrigaria os adversários a redesenhar seus planos, concentrando marcação sobre ele e, consequentemente, abrindo espaços para outros jogadores do São Paulo brilharem. Essa perspectiva de desequilíbrio a favor do tricolor anima demais a torcida.
Afinal, há algum tempo sentimos falta de um jogador que chegue e, logo de cara, imponha respeito. Um atleta que faça o rival pensar 2, 3 vezes antes de adiantar as linhas, que obrigue o adversário a jogar com o pé atrás sabendo que qualquer vacilo pode ser fatal. Ryan, pelo que demonstrou no Brasileirão, parece exatamente esse tipo de jogador. Também não dá para ignorar o impacto de uma possível contratação como essa no moral do elenco. Ver a diretoria se movimentando para trazer um grande nome traz uma mensagem clara para o vestiário. O clube quer vencer agora, quer competir no mais alto nível, quer que seus jogadores sintam que fazem parte de um projeto ambicioso. Isso mexe com o ego, com a motivação e com a confiança de todo mundo. Ao mesmo tempo, é natural que o rumor gere uma certa pressão interna. Atacantes que já estão no elenco podem se sentir desafiados, sabendo que a concorrência pode aumentar. Mas, em um clube do tamanho do São Paulo, a competitividade é parte fundamental do processo. Quem quer ser titular do tricolor precisa entender que a disputa por posição sempre será intensa e que grandes nomes eventualmente vão chegar. No campo financeiro, é evidente que uma operação desse porte não é simples. Estamos falando de um destaque do Brasileirão, um jogador valorizado, com mercado em outros grandes clubes do país e até de fora. Para o São Paulo entrar nessa briga, é necessário planejamento, criatividade, parcerias comerciais e, talvez, algum tipo de engenharia envolvendo metas, bônus e gatilhos que tornem o negócio mais sustentável a médio e longo prazo. A especulação de que o São Paulo poderia contar com investidores, patrocinadores ou acordos comerciais atrelados à imagem de Ryan faz sentido dentro do cenário atual do futebol. Hoje, um jogador desse nível não traz apenas gols e desempenho em campo, mas também impacto de marketing, engajamento em redes sociais, aumento de audiência em jogos e venda de produtos oficiais. É um pacote completo, que pode valorizar a marca São Paulo em diversas frentes. Nós, torcedores, sabemos que, quando um craque chega, o barulho ultrapassa as fronteiras do gramado. A imprensa nacional repercute, os rivais reagem, o assunto vira pauta em todo lugar. Imaginar o São Paulo no centro dessas discussões por conta da chegada de Ryan faz qualquer São Paulino voltar a inflar o peito e dizer, com orgulho, que o tricolor ainda é gigante e tem força para competir pelos melhores jogadores em atividade no país. Não é só o que Ryan representa hoje, mas também o que ele poderia representar no futuro. Um jogador ainda com margem para crescer, tanto técnica quanto fisicamente, com espaço para refinar leitura de jogo, tomar decisões cada vez mais rápidas e se transformar em uma das principais referências do futebol brasileiro. E imaginar que esse processo de evolução poderia acontecer com ele defendendo o São Paulo faz o rumor ficar ainda mais saboroso. Ao olhar para a história do tricolor, a gente vê que o clube sempre brilhou em momentos em que uniu talentos formados em Cotia com nomes de peso contratados no mercado. Ryan, em meio a jovens promessas da base, criaria um ambiente perfeito de troca, inspiração e crescimento mútuo. Os garotos viriam de perto um destaque do Brasileirão treinando ao lado deles, e isso eleva o nível de exigência diário. Os relatos de bastidores, mesmo que não confirmados, sugerem reuniões, conversas preliminares, sondagens e trocas de informações entre as partes envolvidas. Nada oficial, nada preto no branco, mas aquele clima típico de janela de transferências, em que todo mundo sabe que muita coisa é discutida no off antes de qualquer anúncio sequer ser cogitado publicamente. É justamente nesse terreno nebuloso que o sonho do torcedor encontra espaço para florescer. Nas redes sociais, perfis de torcedores do São Paulo já começaram a fazer montagens, imaginando Ryan com a camisa tricolor, comemorando o gol em frente à torcida, apontando para o escudo, ajoelhado no gramado do Morumbi. São brincadeiras, claro, mas também são expressão de um desejo coletivo, um jeito de projetar no futuro um momento que, por enquanto, existe apenas na esfera da possibilidade. E é curioso como um rumor bem encaixado é capaz de mudar o humor da torcida. Dias antes, as discussões giravam em torno dos problemas do time, das falhas defensivas, das chances perdidas. Com a especulação sobre Ryan, o foco passa para o que pode vir a ser, para o que o time pode conquistar, para o salto de qualidade que um jogador desse nível representaria. O torcedor, acostumado a sofrer, volta a se permitir sonhar. Também surgem, naturalmente, as comparações com outros tempos de ouro. Muitos lembram de quando São Paulo trazia grandes nomes sem que isso parecesse algo impossível. Lembram de craques que desembarcaram no Morumbi e mudaram a cara do time. A especulação sobre Ryan resgata essa memória afetiva, essa ideia de que o tricolor sempre foi um destino desejado pelos melhores jogadores do país. Ao mesmo tempo, existe um pé no chão entre parte da torcida, que sabe muito bem como o mercado é competitivo e como outras equipes, com cofres mais folgados, podem entrar na disputa. Há quem tema que o São Paulo acabe virando escada, sendo usado para inflar ainda mais o valor do jogador e gerar leilão. Essa preocupação é legítima,
Faz parte da maturidade de quem já viu muitos romances de mercado terminarem em frustração. Mas, mesmo entre os mais céticos, é difícil negar que o simples fato do São Paulo ser citado como possível destino de Ryan já significa um avanço em termos de percepção. Quer dizer que o tricolor voltou a ser visto como um projeto atraente, como uma vitrine poderosa, como um clube em que um destaque do Brasileirão poderia dar o próximo passo da carreira, seja para construir uma história longa aqui, seja para, mais à frente, alçar voos ainda maiores. Há, também, o lado emocional de imaginar Ryan vivendo grandes noites de Libertadores com a camisa do São Paulo, enfrentando gigantes do continente, decidindo mata-matas diante de um Morumbi lotado, sendo cantado pela torcida até depois do apito final. É esse tipo de narrativa que faz o torcedor mergulhar de cabeça no rumor, tentando enxergar cada detalhe de um futuro que ainda é incerto, mas parece tão nítido na imaginação. Técnicos, comentaristas e ex-jogadores começam a ser perguntados sobre a possibilidade, e muitos não escondem a opinião de que o casamento entre Ryan e São Paulo tem tudo para funcionar. Falam do estilo de jogo do clube, da exigência da torcida, do peso da camisa, da tradição em competições nacionais e internacionais. Tudo isso vira argumento a favor de um movimento que, até pouco tempo atrás, talvez nem fosse cogitado. Outra camada dessa história é o impacto que uma possível chegada de Ryan teria na relação entre torcida e diretoria. Em tempos de cobrança intensa e questionamentos constantes, um reforço de peso é capaz de dar um voto de confiança a esta gestão, mostrando que, apesar das dificuldades, há ambição e disposição para colocar o time em um patamar mais alto. Isso não apaga problemas, mas muda o tom da conversa. E não é só o presente que entra em jogo, mas também a construção de legado. Se Ryan viesse, e se desse certo, se marcasse gols decisivos, se fosse protagonista em títulos, rapidamente se transformaria em referência para futuras gerações de São Paulinos. Crianças passariam a imitá-lo nas escolinhas de futebol, gritando seu nome ao marcar gols, como tantas vezes já aconteceu com ídolos do passado. Enquanto isso, a cada nova notícia, a cada tweet, a cada pequena informação que surge, a especulação vai ganhando novos contornos. Alguns dizem que as conversas estão avançadas, outros falam em apenas uma sondagem inicial. Tem quem garanta que o jogador se animou com a ideia, tem quem diga que ele ainda avalia outras possibilidades. No meio desse vai e vem de versões, o torcedor escolhe acreditar naquela que alimenta o sonho. E, no fundo, todo São Paulino sabe que grandes histórias muitas vezes começam assim, com um rumor que parece ousado demais, quase fantasioso. O futebol é cheio de viradas inesperadas, de negociações que pareciam impossíveis e, de repente, se concretizaram em questão de dias. Pensar em Ryan no São Paulo, hoje, pode parecer para alguns um exagero, mas para outros é apenas o primeiro capítulo de um enredo que ainda será escrito. Do lado do jogador, a narrativa que se constrói é a de alguém em busca de novos desafios. Depois de brilhar no Brasileirão e chamar a atenção de praticamente todo o país, é natural que Ryan queira um ambiente em que possa continuar crescendo, disputando grandes jogos, sendo protagonista em momentos decisivos. O São Paulo, com sua história e sua camisa, oferece exatamente esse tipo de palco. A torcida, por sua vez, tenta equilibrar expectativa e cautela. Há quem prefira não se iludir, repetindo o velho mantra de que só acredita vendo. Mas há também quem abrace o rumor com toda a força, já tratando possível acerto como uma questão de tempo e reforçando nas redes sociais a campanha informal pela vinda do jogador. É a paixão do futebol se manifestando em diferentes intensidades, mas sempre com o mesmo objetivo: ver o time mais forte. Uma possível chegada de Ryan também enviaria um recado claro para o resto do elenco e para futuros reforços. O São Paulo está se movimentando, está vivo no mercado, está disposto a ser protagonista. Em um cenário em que muitos jogadores levam em conta o projeto esportivo tanto quanto financeiro, esse tipo de movimento é determinante para posicionar o clube como opção atraente. É interessante perceber como o rumor transcende o simples comprar ou não comprar um jogador. Ele mexe com a autoestima do torcedor, com a forma como a gente se enxerga na hierarquia do futebol brasileiro. Ver o nome do São Paulo ligado a um destaque do Brasileirão, em vez de apenas assistir outros clubes se reforçando, reforça a sensação de que estamos nos reposicionando, de que não aceitamos mais um papel secundário. Ao pensar em Ryan com a bola nos pés, atacando espaço, deixando o zagueiro no chão, levantando o Morumbi em uma noite fria de campeonato decisivo, o coração do São Paulino dispara. São imagens que, mesmo ainda não acontecendo de verdade, já produzem impacto emocional. O futebol vive disso, de antecipar emoções, de viver mentalmente o gol que, quem sabe, um dia será marcado de fato. Enquanto nada é confirmado, a novela segue. Todo dia nasce um capítulo novo, alimentado por comentários de jornalistas, opiniões em programas esportivos, postagens enigmáticas e informações de bastidores que se multiplicam.
Uns dizem que está perto, outros que ainda é sonho distante. O torcedor fica ali, no meio, tentando não se perder entre o desejo e a realidade, mas sempre com uma pontinha de esperança. É claro que, em algum momento, a verdade vai aparecer. Ou São Paulo anuncia oficialmente que Ryan está chegando, e o Morumbi se prepara para uma das maiores recepções recentes a um reforço, ou o clube comunica que, apesar das conversas, o negócio não foi possível. Em ambos os casos, o torcedor terá uma resposta, mas até que esse dia chegue, o rumor seguirá cumprindo seu papel de fazer o coração tricolor bater mais forte. Se o desfecho for positivo, teremos a chance de ver no campo aquilo que hoje só existe na imaginação: Ryan formando dupla, trio, quarteto com outros jogadores do São Paulo, sendo peça central de um time que entra para ganhar de qualquer um, em qualquer lugar. As manhãs de domingo, as noites de quarta, tudo ganha outro sabor quando sabemos que um craque capaz de desequilibrar está do nosso lado. Se o desfecho não acontecer da forma que a torcida sonha, restará a certeza de que o São Paulo, pelo menos, voltou a aparecer no radar das grandes negociações e tentou dar um passo ousado. Ainda que a frustração tome conta em um primeiro momento, ficará a sensação de que o clube está se movimentando, está buscando alternativas e não se contenta em ficar parado vendo o bonde passar. De qualquer forma, o rumor de que o destaque do Brasileirão, Ryan, pode jogar no São Paulo já cumpriu um papel importante, reacendeu debates, mexeu com a paixão, fez o torcedor olhar para o futuro com um pouco mais de brilho nos olhos. Em tempos de tanto pragmatismo, permitir-se sonhar com um grande nome é quase um ato de resistência emocional. Enquanto aguardamos, seguimos acompanhando cada notícia, cada entrevista, cada gesto. O torcedor são paulino é acostumado a grandes histórias, a heróis improváveis, a viradas cinematográficas. Talvez, daqui a algum tempo, olhemos para trás e lembremos deste momento como o início de uma das grandes páginas da nossa história recente. Ou talvez enxerguemos apenas como um rumor que alimentou a esperança em dias difíceis. O que ninguém pode tirar de nós é esse direito de sonhar. E hoje, o sonho atende pelo nome de Ryan, destaque do Brasileirão, jogador que, segundo os rumores, pode trocar as cores atuais pela camisa tricolor e transformar o Morumbi num palco ainda mais temido. Até que a verdade apareça, o que nos move é essa possibilidade, essa faísca de expectativa que só o futebol é capaz de acender de forma tão intensa. No fim das contas, ser torcedor do São Paulo é isso: viver entre a razão e a emoção, entre o que já aconteceu e o que ainda pode acontecer, entre as conquistas que guardamos na memória e os sonhos que projetamos no futuro. Se Ryan vier, abraçaremos o craque como parte dessa história. Se não vier, seguimos em frente, certos de que o tricolor sempre encontrará novos caminhos. Mas, enquanto o rumor existir, nós vamos segurar firme nele, porque, às vezes, é justamente desse fio de esperança que nasce o próximo grande capítulo do nosso clube.